Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora están viendo esto. Yo espero que ustedes estén bien y haciendo lo posible, poniendo las pilas, porque en este momento, en tiempos de coronavirus, las cosas están un poco raras y las modalidades de enseñanza, de trabajar y estudiar y hacer todo a la distancia está difícil, sabemos. Sepan que también para nosotros docentes no está fácil. Entonces, antes de empezar la clase, primeramente me gustaría de agradecer a aquellos que me retornaron, a aquellos que usaron la plataforma Miel por medio de los mensajes, principalmente en el foro, la participación en el foro, para que podamos tener este intercambio de cómo fue la clase anterior, de lo que les pareció y de lo que comprendieron en este proceso que estamos ahí intentando trabajar juntos con esta modalidad. Me gustaría reiterar que cualquier duda sobre la clase, sobre la materia, ustedes nos deben escribir en Miel, siempre en Miel, ¿sí? Yo dejo mis redes sociales, pero el objetivo es otro en relación a las redes o mi mail personal. Sobre la materia, sobre el contenido, busquen sacar las dudas en Miel, ¿sí? Aprovechando también, sepan que estos videos son exclusivos para ustedes, exclusivos para los alumnos de MIC. Muy bien. Bueno, nuestra clase de hoy, la clase 3 de MIC, es sobre búsqueda y sobre el apartado introducción de un texto científico. Pero vamos a trabajar con 3 partes hoy, ¿sí? Por eso, mis objetivos con la clase de hoy son permitir, por medio de esta modalidad de video, ofrecer condiciones para que ustedes corrijan su trabajo práctico 2. Entonces, primeramente, lo que vamos a hacer hoy en la clase es corregir el trabajo práctico 2. Después, vamos a hacer un poquito más de búsqueda en bases de datos científicas. Entonces, uno de mis objetivos hoy es que ustedes puedan conocer estrategias de búsqueda en más 2 bases. Vamos a revisar PubMed y vamos a trabajar a conocer un poquito la base Pedro. Y por fin, que creo que es la parte más grande de la clase de hoy, probablemente voy a cortar también este video, vamos a trabajar la sección Introducción. Entonces, yo espero que ustedes puedan comprender este concepto de esta sección de un texto científico, sea ele un protocolo de investigación o un artículo científico, por ejemplo. Vamos a ver la diferencia en un ratito. Identificar los contenidos de esta sesión y ver ejemplos prácticos de artículos científicos, de sesiones de artículos científicos. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar aquí con el trabajo práctico, ¿sí? La corrección del trabajo práctico TP2. Lo que les había pedido primeramente era que ustedes encontraran, hicieran la búsqueda en la base de datos que vimos la semana pasada y encontraran un artículo científico. Tendrían que elegir un artículo, escribir su título, los autores, etc. Entonces, un ejemplo acá, yo elegí un artículo, aquí ustedes lo ven, busqué este artículo, lo encontré. Entonces, en la primera parte yo tenía que poner esta información, el título, los autores y la información de publicación. En este caso acá, yo tenía el PDF, como les mostré, y les muestro acá la respuesta. Entonces, acá está el título de mi trabajo, del artículo que elegí yo. Intervención fisioterápica durante la hospitalización en pacientes con exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y neumonía, un ensayo clínico aleatorizado. Y en este caso había el título en inglés también, entonces yo lo puse. Después los nombres de los autores. Aquí hubo gente que puso así, como yo puse, como si fuera una citación cuando vamos a hacer las referencias al final del trabajo, o podrían poner el nombre completo de la manera como se presenta, podrían poner el último apellido y las iniciales, no había problema. Después las informaciones de publicación, nombre de la revista, el año, aquí en especial tenía inclusive el día y mes, el volumen, número y las páginas.
Acá poderia ser como eu puse, abreviado, ou poderia ser como algumas pessoas também hicieron, a revista inteira, ¿sí? Não tinha problema em isso. E por fim, a página, a base de dados onde lo sacaram. Em meu caso, PubMed. Depois, teríamos que fazer a 2. Citar e validar as palavras-clave do artículo em Mesh ou Index, como em la classe. Quantas estão indexadas? Então, em meu caso, havia 4 palavras-clave. Acá estão. Em meu caso também, todas estavam indexadas. Então, o que tive que fazer eu era solamente poner acá a definição que apresentava Dex. E aí surgiram algumas dúvidas, buenas dúvidas e comentários em el fórum e também por meio de mensagem. Por exemplo, me perguntaram, uma alumna hizo uma observação muito feliz. Ela dijo que uma palavra-clave, se eu não me equivoco, era câncer infantil. Assim como apresentaram os autores, não estavam indexadas. Pero quando ella buscou separadamente câncer infantil, ella las encontrou. Então, nesse caso, deveria mencionar isso. E muita gente lo hizo. Quando a palavra estava, por exemplo, composta e estava, na verdade, index separadas. Algumas pessoas fizeram isso. Outro comentário que eu tive também nessa semana de alunos que me escreveram foi que buscaram a palavra escrita completamente e não la encontraram. Pero quando puseram a sigla, la encontraram. Isso pode passar. Então, também era algo que deveria comentar. En el ejemplo del colega, del alumno, él me dijo sobre la palabra thanks. Quando eu realizei a búsqueda, porque eu vi os trabalhos de ustedes, então eu fui a confirmar uma búsqueda. Eu encontrei tanto a palavra completa como a sigla, pero pode passar alguns exemplos diferentes, sim? Uma outra coisa que eu queria comentar nesse aspecto do item 2. Surgiu muita dúvida se pode poner a palavra em inglês quando estamos usando Dex. Pode poner a palavra em espanhol quando estamos usando Mesh. Para evitar pequenas exceções relacionadas a palavras que tanto em inglês quanto em espanhol podem ter a mesma grafia, lo mais seguro, lo correto é: estou em espanhol, uso Mesh. Estou em inglês, perdão, desculpe. Estou em espanhol, uso Dex. Estou em inglês, estou usando uma palavra em inglês, vou usar Mesh. Está bem? Quedamos assim com o item 2. E mais uma coisa mais. Pode passar de haver sinônimos em espanhol. Então, há que tomar cuidado, porque a vezes eu pongo na palavra e essa me leva a la outra. Então, isso também deveria ser mencionado, porque então não é que estaria mal a palavra que os autores eligieron, pero a palavra principal de la indexação seria outra. En la clase yo les di el ejemplo de frecuencia del pulso, no sé si se acuerdan. Si yo hubiera escrito frecuencia del pulso, el sistema me llevaría a frecuencia cardíaca igualmente. E por fim, para terminar o trabalho, que foi bastante sencillo, ¿no? Esse TP2, ustedes deveriam proponer 3 novos términos relacionados ao artículo. Justifique sua resposta. O que eu esperava acá? Miren como hice eu, já les vou contestando. Muita gente puso novas palavras aqui na esquerda, e acá na justificativa, foram hablaram bastante, escreveram algumas coisas muito buenas a propósito, pero a ideia era mais sencilla, por isso eu les dije, tip, fíjense na classe de PubMed, no final de PubMed eu les comento o que devemos considerar quando vamos a pensar em uma búsqueda. E o que devemos considerar, principalmente, quando vamos arrancar a búsqueda, é aquela questão da pergunta de investigação. Exemplo, la pico. Em meu caso, o artículo que elegi eu é ensaio clínico, então pico. E aí, lendo o resumo, o próprio artículo, eu penso em palavras que estão relacionadas ao trabalho e que os autores não elegiram. Então, volvo acá rapidito. Intervenção fisioterápica durante a hospitalização em pacientes. Bueno, pacientes está em título, pacientes não está acá em las palavras-clave. Todo bem, eu poderia pôr, pero como já está em título, era melhor pensar em outra
Y como acá ellos describen la edad de la población, las personas que de hecho participaron de esta investigación, una de las palabras que pensé yo eran mayores, personas mayores. Y la palabra indexada en español, index, es anciano. También pensé en los resultados de este trabajo. Uno de los resultados de este trabajo era la disnea. Y no era una palabra que estaba ni en título ni en las palabras clave del artículo. Y sería un resultado del trabajo. Entonces yo puse disnea. Y por fin yo puse terapia por inhalación de oxígeno, porque la verdad, cuando yo hice la búsqueda index, la palabra que yo estaba pensando era oxigenoterapia. Y la palabra en español sería terapia por inhalación de oxígeno, que fue la verdad la intervención que usaron en el trabajo. Entonces, lo que esperaba yo acá como respuesta del ítem 3 era que ustedes justificaran relacionados a la pregunta de investigación. Asimismo, los resultados de los trabajos fueron muy buenos. Yo no corregí todos aún, por supuesto, pero me gustaron las respuestas que obtuve del trabajo de ustedes, ¿sí? Algunas personas me escribieron diciendo que ninguna de las palabras que estaban imaginando, ellas encontraban index. Pero la propuesta de la tarea, además que buscaran palabras en la plataforma, era también que ustedes pensaran, reflexionaran como investigadores y como escritores científicos, escritores de artículos científicos. Tuvieron que hacer el ejercicio de pensar qué tipo de palabras yo tengo que poner para este trabajo y para que yo gane, que yo tenga personas que lean mi trabajo. Bueno, entonces era esto, esta era la respuesta del TP2. Cualquier duda, cualquier consulta, escríbanme en mail, podemos charlar aún sobre eso, si alguna cosa no quedó clara, si discordan de algo, si no están de acuerdo de algo, escríbanme también, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, ya estoy. Bueno, vamos entonces pasar para la parte de búsqueda bibliográfica. Outra vez, búsqueda em base de dados. E eu vou fazer com vocês a primeira. Vamos a revisar, vamos passar por PubMed. Porque é uma base muito importante e há muitas opções de búsqueda, há muitas estratégias. Então, eu vou passar por esta outra vez com vocês acá. Bueno, estamos aqui na página de PubMed outra vez, sim? Muito bem. La semana pasada yo les dije cómo hacer una búsqueda simple, cómo hacer una búsqueda avanzada y empecé hablando de PubMed, hablando de Mesh. Hoy yo ni voy a hablar más de Mesh porque ustedes ya hicieron la tarea, ya hablamos mucho sobre eso. Voy a hablar sobre la PubMed, sobre la base. Podemos hacer la búsqueda de manera simple, ya sabemos y ya la hicimos. Também de maneira simples, por exemplo, podemos buscar por uma revista. Então, eu les mostrei como buscar revista em Cielo, como buscar revista em BBS, mas também se pode fazê-lo em PubMed. Então, vamos a pensar em uma revista, podemos pensar em uma revista porque já la conhecemos, porque sabemos que sempre tem conteúdo que nos interessa, então podemos fazê-lo. Pero acá, eu les vou dar um exemplo. Mira, voy a poner la palabra cáncer, una palabra muy amplia, pero que hay también revistas con este nombre. Entonces, si yo pongo la palabra cáncer solamente y hago la búsqueda, miren, van a venir otra vez un conjunto de resultados acá, como ya sabemos, ¿no? Ya estamos acostumbrados, nombre del artículo, autores, revista donde está publicado. Ops, yo no quiero trabajo sobre cáncer, la verdad. Bueno, quiero, pero en este contexto yo quiero revista. ¿Cómo el sistema va a saber que yo quiero revista? Una de las opciones es poner aquí que yo quiero revista. Estoy en la computadora de otra persona. Bueno, acá. Vamos a ver. Ah, muy bien. Está todo mal. Vamos a descubrir cómo yo pongo eso aquí. Me olvidé de preguntarle. No, es así. Yes, así, perdón. Ahí. Vamos a poner estas cositas. Ustedes vieron lo que puse yo, ¿no?
E acá dentro eu vou a poner revista em inglês. Não é magazine, em este caso é journal. Então, se eu quero a palavra câncer, ou melhor, se eu quero o journal câncer, sim? Então, se eu tenho que poner dentro destes, no parênteses, me olvidei de perguntar como se diz isso em espanhol. Perdão por isso, pero passam coisas, não? Search. E aí vão a venir resultados da revista Câncer. E uma coisa interessante acá, mirem ustedes, revista Câncer, outra revista diferente que tem a palavra câncer, pero que acá tem outra palavra também. Então, eu já sei que não é a mesma revista. E assim, vou ter muitas revistas. Então, uma forma de buscar informação acá, de maneira simples, quando eu quero encontrar uma revista, é poner a palavra journal. Sim? Muito bem. Vamos fazer outra búsqueda simples. Outra coisa que podemos fazer, quando já conhecemos, já estamos com uma linha de investigação estabelecida, ou quando temos que fazer um trabalho prático, que seja, queremos buscar alguma estratégia clínica, e sabemos que determinada investigadora ou determinado investigador trabalha com isso, podemos diretamente buscar o autor dentro da base PubMed. Por questões éticas, vou buscar a mim mesma. O tutorial de PubMed, vocês podem buscar muita informação em internet, em YouTube, sobre as bases de dados, porque os tutoriais de las bases de dados estão disponíveis para consulta. Vocês los podem mirar, usar, reproduzir, compartilhar em redes sociais, todo isso. Bueno, então vamos a seguir o que recomenda o tutorial, ¿sí? Porque em geral é assim que o sistema hace. Pero podem haver pequenas exceções, pequenas especificidades. E o que diz o sistema é que devemos buscar o último apellido e as duas primeiras iniciais. Pessoas que têm nome largo, igualmente ponemos o último apellido. E quando buscamos, para saber que estamos querendo o autor, temos que fazer o mesmo que hicimos anteriormente, pero poner a palavra autor. Em vez de poner junior, porque era a revista que queremos, agora vamos a poner autor. Também em inglês, se acuerdan? Em inglês estamos trabalhando. E aí vamos a poner o nome do autor. Mi nome é Tatiana Díaz de Carvalho, pongo solamente o último, Carvalho TD. E vou a buscar. Uma coisa mal aqui, pero não há problema. Já aproveitamos e hacemos todo juntos. Aí, sem que eu me hubiera dado conta, um filtro acá ativado. Sobre filtros, era a próxima coisa que eu ia dizer, assim que, por favor, aguardem um pouquinho. Então, o que vamos fazer aqui? Pusimos o nome do autor, carvalho.td, autor, e vamos a buscar. E vamos a encontrar um conjunto de artículos acá. Mira, sou eu, pero por supuesto, nem tudo sou eu. Não todos são meus, sim? Este é meu, este também sou eu, este sou eu, e assim vamos buscando. Então, o que passou acá? Eu estou fazendo uma búsqueda por autor de maneira simples em PubMed. Desculpe. E aproveitando, vamos falar agora de filtros. Independente de lo que busquei acá, vamos a cambiar isso para ser um pouquinho mais claro. E vamos a buscar qualquer outra palavra. Bueno, vamos a buscar Parkinson. Quando empiezo a escrever, se acuerdan? Já vêm outras palavras, porque o próprio sistema me ajuda. Eu vou a poner Parkinson comum e depois vou aproveitar esta palavra. Parkinson. Muito bem. Vamos a buscar Parkinson. Pero, independentemente de los resultados agora, que são muitos, como vocês se dão conta, 91.000, eu quero mostrar-lhes outra vez que acá teníamos os filtros. E o que quero dizer-lhes é que podemos customizar nossos filtros, podemos personalizar nossos filtros. Então, com relação a tipos de artículos, por exemplo, durante toda a cátedra, vocês vão aprender sobre desenhos de estúdios,
los cuales en general guardan mucha relación con el tipo de artículo. Pero bueno, entonces acá ya está seleccionado ensayo clínico y yo voy a poner también guías. Voy a poner también guías de práctica clínica y voy a poner revisiones sistemáticas. Entonces yo personalicé acá para elegir después qué tipo de estudios yo quiero cuando estuviera buscando en PubMed. Los textos disponibles, la fecha de publicación. Acá yo podría poner una fecha específica, si yo quiero exactamente este año, por ejemplo, 2020, si yo quiero el año pasado, si yo quiero, no sé, los últimos 2 años, yo podría hacer. Especies, acá já está humanos e outros animais, e posso mostrar mais filtros aún. Por exemplo, eu poderia poner lenguaje, poderia poner categorias de revistas. Então, vão aparecer acá as opções que eu tenho. Eu havia elegido lenguaje, vou poner então, já está em inglês, pero eu vou poner também português, porque sim, e espanhol, porque sim também. Mostrar. Então, quando estou em PubMed, eu tenho a opção de personalizar meus filtros. E aí, eu encontrei um conjunto de resultados acá, 91.000, que já falamos que é muito. Eu posso poner que quero solamente textos completos disponíveis. Eu posso dizer que quero solamente revisões sistemáticas. Miren como está bajando. E pode dizer que quero solamente de humanos, de hecho que creio que pouco cambiou, de los últimos 5 anos. E por fim eu posso poner que quero solamente em espanhol, porque sabemos que em PubMed há material em espanhol. E neste caso, solamente 3 artículos. Bueno, então o que hicimos? Entramos em PubMed, hicimos dos búsquedas simples, utilizando a revista, utilizando o nome do autor e depois utilizando a palavra de búsqueda simple, hicimos como chama? Customizamos nossos filtros. ¿Está bem? Esto era o que queria empezar a decirles sobre PubMed. Pero vamos a seguir porque ustedes van a tener el trabajo práctico 3, donde van a tener que hacer una estrategia de búsqueda. Bueno, vamos a borrar aqui. Vou manter os filtros acá, ¿sí? Vamos para a búsqueda avançada. Bueno, e acá estamos em búsqueda avançada. Ustedes já sabem hacer búsqueda avançada. A búsqueda avançada consiste em usar estas estratégias da própria página web, utilizando os operadores booleanos, ¿se acordan? And, or e not. Muito bem. Vamos fazer isso agora. Pero lo que les quero comentar é que acá abaixo quedou mi historial, quedou lo que hicimos antes para poder trabalhar. E se quedan, a cada búsqueda que eu hago ou a cada filtro que eu utilizo, van quedando a quantidade de artículos que eu encontro. ¿Está bem? Isso eu quero que vocês vejam e aqui a hora que o profe está trabalhando, gravando o vídeo para vocês. Muito bem. Vamos fazer assim. Aqui em nossa cajita, vamos a poner outra vez a Parkinson. Estou com muitas ganas de escrever outra palavra. Parkinson. Acá, eu vou a poner or. Fíjense que a vezes isso cambia solo. Então, observem. Em vez de poner solamente Parkinson, eu vou a poner Parkinson. Vamos arrugar muito com esse teclado. Parkinson. Mismo. Parkinson. Está mal escrito. Muito bem. Graças outra vez, PubMed. E vamos a poner outro or. E vou a poner Parkinson. Aqui, bronquita.
El tema de ter muitos teclados de muitos idiomas e muitas coisas passa nisso. Decías. Bueno, o que está passando acá? Deixa eu escrever algo mal aqui. Parkinson, não escrevi mal. O que está passando acá? Eu estou poniendo 3 opções de la manera a la cual nos referimos a Parkinson, ¿sí? El sistema y los autores, las personas que escriben, pueden escribirla, pueden referenciarla de varias maneras. Entonces yo voy a poner OR, ¿se acuerdan? OR sirve para expandir mi búsqueda, sirve para sumar mis resultados. E acá, o que eu posso fazer? OR, tudo bem? Eu poderia buscar diretamente em PubMed ou eu poderia agregar, añadir em lo historial. Miren, é isso que eu iba a fazer. Eu iba a encontrar aqui, tipo, deixei aguardando-me um pouquinho esta búsqueda que eu hice. Então, se eu hice Parkinsonismo, não, enfermidade de Parkinson, como poderiam aparecer em PubMed. E como os filtros se quedaram achar, observem aqui, solamente vieram 4, sim? Então, eu poderia clicar acá, em número, e iba a venir aqui. Eu tenho 4. E como se haviam quedado os filtros, eu os posso sacar e vai aumentando a quantidade de artigos científicos que eu quero encontrar. Tudo bem? Posso sacar textos completos, 5 anos, humanos, etc, etc. Não lo vou fazer. Volvo ao historial, la verdad, eu volvi a avançada. E acá eu tenho o historial. Muito bem. E acá eu tenho a hora 82. Tinha 4, saquei a informação de revisões sistemáticas e tenho 82. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso agregar esta minha última estratégia de búsqueda. Mira, vindo diretamente aqui. E eu posso pôr outra coisa que eu agora estou pensando. Exercise, por exemplo. Vou deixar end. Então, mi poblação, ou mi problema, mi P, era Parkinson. E mi provável intervenção, neste caso, seria exercício. Inglês, português, espanhol. Exercício, physical therapy, lo que pongamos acá. Pero vou deixar assim para que seamos mais objetivos. Vou agregar a mi historial. El sistema hizo la búsqueda y el sistema me resultó en 3 artículos. ¿Será que solo hay eso? Probablemente hay más. Significa que mis filtros estão acá, acionados. Eu posso sacar o Spanish. Se eu saco o Spanish... ¿Saquei? Sim, saquei. Saquei o Spanish e seguiu solamente 3? Que raro. Vamos sacar isto aqui, de los 5 anos. Hay alguma coisa mal aqui. Manejar os filtros. Eu não estou na página nova de PubMed. Bueno, só cambiamos o layout, sim? Vocês estão vendo aí. E saquei mis filtros. Ah, sim, perdão. Quando hacemos essa estratégia de búsqueda muito grande, bueno, seguiu com poucos artículos. Vou volver em avançada, vou repetir todo para que estejam tranquilos, para que isso se guarde. Eu cambiei layout e guardar em historial solamente minha última estratégia de investigação, minha estratégia de búsqueda. Pero observem que quando eu hago essa estratégia de búsqueda utilizando os booleanos, o próprio sistema vai ponendo os parênteses. Então, quando usamos os booleanos, em especial, quando usamos o OR para sinônimos, vai quedando guardadito dentro de la búsqueda, de la própria equação de búsqueda, poderia assim dizer. Miren, vamos fazer uma coisa, porque me gostou mais a anterior. Um pouquinho mais, vocês estão vendo que eu estou volviendo? Muito bem. Vamos a volver com a página antiga de PubMed, que eu, na verdade, não me di conta que estava na antiga. Acá se quedaram nossa estratégia de búsqueda. Acá eu tenho, estava assim, Parkinson e as opções OR,
estavam os filtros, sim? Eu posso clicar acá. Oh, Deus, agora está todo com PubMed. Muita paciência, muita paciência. Vamos adicionar a búsqueda. Vamos a repetir a parte de exercício. E vamos a buscar. Poderíamos agregar historial. E vamos a buscar. E não está passando, não tenho a mais mínima ideia por que não está passando. Oh, meu Deus. Bueno, vamos fazer aqui a hora que eu tenho 2 tutoriales. ¿Todo bem? Mira, o sistema me chamou para a página nova. Isso pode passar. Eu não vi que estava na página antiga antes. ¿Estamos bem? Vocês já tiveram na classe anterior. O que eles querem mostrar é que quando hacemos uma búsqueda avançada, o sistema la vai guardando. E para que não la perdamos, queda cá em historial e podemos ajudá-la. Em vez de ter que escrever todo outra vez em la cajita, o que podemos fazer é adicionar a búsqueda. Acá já está com exercícios. E quando vamos para search, volve acá na quantidade de artículos. Por que solamente 3? Isso eu creio que não expliquei, não quedou claro. Porque estamos sendo muito específicos em la búsqueda. Em la classe anterior, eu lhes comentei. Quando vamos fazer uma búsqueda, estamos arrancando, mas é melhor começar de lo grande e ir filtrando para lo chico. Acá, quando hacemos uma estratégia avançada, já começamos a especificar muito a búsqueda, especialmente utilizando os booleanos. E se depois de los booleanos também utilizamos os filtros, aí que barra a quantidade de artículos, aí mesmo que barra a quantidade de artículos. E uma vez terminada a búsqueda, se acordam? Também podemos mandar por e-mail. Podemos e-mail acá, escrevemos o assunto e escrevemos alguma coisa em corpo do e-mail. Se vamos a poner toda a página, solamente a seleção. Se vamos a deixar solo esta informação de identificação do artículo acá, ou se vamos a deixar o abstract também, porque aí aparece o abstract. E enviamos por e-mail. Para cerrar PubMed, desculpe-me que volví um pouquinho, pero eu entendo que se quedou claro, excepto que cambiou a página nova. El lunes vou estar em el fórum, por lo que podem perguntar-me, pero lo mejor é que ustedes testem isso. Dentro da estratégia avançada de búsqueda, ustedes vão entrar com palavras em inglês, vão usar os booleanos acá, sim? E o historial vai quedar acá. Essa é a tarefa. Vamos usar aqui a búsqueda e depois vamos usar os filtros. Eu les quise comentar que uma vez que realizemos búsquedas, podemos agregá-las e repeti-las acá em Actions. Podemos fazê-lo. Está bem? Me acordei. Quando enviamos por correio eletrônico nossa búsqueda, devemos fijar-nos em nosso e-mail que não haja ido para spam. É muito comum que isso passe. E uno pensa, não funcionou o sistema de enviar e-mail. Sim, funcionou, mas está em spam. Está bem? Muito bem. Então, hicimos PubMed, vimos a búsqueda simple, vimos o uso de autor, de journal, vimos a búsqueda avançada outra vez, que vocês já sabiam, vimos como customizar os filtros, vimos o tema de manter e aproveitar o historial de búsquedas e vimos outra vez, aunque já subieron, como podemos enviar por e-mail. Isso revisamos PubMed. Seguindo agora para a segunda base de dados, vamos a utilizar uma base de dados que personalmente eu tenho muita simpatia. Não é muito conhecida, algumas pessoas não a usam muito, que se chama Pedro. Pedro, na verdade, é uma sigla que em inglês significa Base de Dados de Evidência em Fisioterapia, em Kinesiologia. Base de Dados de Evidência em Fisioterapia em Kinesiologia. É uma base da Universidade de Sydney, na Austrália, então é muito em inglês. Possui mais de 46.000 resultados. Mas é muito interessante que essa base tem solamente guias de práticas clínicas, revisões sistemáticas e ensaios clínicos. É isso que esta base tem. Não tem estudos observacionais, não tem outro tipo de estudos descritivos. Tem ensaios clínicos, tem essas 3 opções que eu lhes dije.
E outra característica muito interessante dessa base, justamente por ter esse tipo de material de publicação arquivada, estes têm uma escala chamada escala Pedro. E a escala Pedro evalua e atribui um score de 0 a 10 para os ensaios clínicos. Estes evaluam a metodologia de esses ensaios clínicos e lhes atribuem um score. E, bueno, vamos conhecer a Pedro. Bueno, aqui está a base de dados Pedro, a sigla da base de dados de evidência em fisioterapia. É uma base em inglês, como eu lhes dije, da Universidade de Sydney. Mira que interessante, acá abaixo, a cada vez que vocês entrem nesta base, vão estar a última atualização. Foi realizada dia 6 de abril. E essa atualização agregou artículos ou que seja revisões sistemáticas, não? Agregou informação ou alterou informação desde o dia 2 de março. Então, é uma base que é atualizada uma vez por mês, não? E eles põem a última atualização, a anterior e a próxima. Então, dia 4 de março, eles la vão atualizar outra vez. E atualmente contém acá, como vocês podem ver, mais de 46 mil artículos, mais de 46 mil registros. A base é em inglês, pero para conhecê-la, para explorá-la, podemos entrar em espanhol. Aqui estamos. Toda a explicação da base, um conjunto de informações sobre a base, os principais ensaios. Acá, a evidência em sua bandeja de entrada. Uma sugerência que les vou fazer é, cliquem acá e acá abaixo, mira, vocês se podem subscrever, nome, último nome, etc. E podem elegir, por exemplo, se a vocês les gustam mais, ou já decidiram, ou já estão trabalhando com músculo-esquelética, com neuro, com pediatria, com esportes. Então, vocês podem clicar no que queiram, por exemplo, esportes e músculo esquelético, podem subscrever e a cada mês, logo que atualizam a base, eles enviam para vocês por meio os novos artigos. E se vocês não põem isso meio acá, por exemplo, igualmente a cada mês, vocês podem vir, por exemplo, clicar em uma parte, eu cliquei em cardiotorácico, e vêm as atualizações do último mês, lo que agregaram agora em abril. Então, temos acá todo o que foi agregado agora em abril. 1, 2, 3 páginas. Bastante cositas que podemos mirar, que podemos ver. Sim? Então, eu vou volver. Estamos conhecendo Pedro. Eu les dije que uma das coisas que se pode fazer é subscrever para receber as atualizações da área que a vocês lhes interessa mais, ou clicar acá no momento que vocês entrem para conhecer mais coisas. Vamos a volver acá. Estamos em espanhol sempre e me tenho que fijar para ver se estamos em espanhol. Acá hay perguntas frecuentes, ajuda, etc. Hay los tutoriales, hay las descargas, hay las estadísticas de uso de la escala Pedro, de la escala no, perdão, escala era outra coisa. Las estadísticas de uso de Pedro, então vocês podem ver quanto tem de artículos, quais são ensaios, quais são revisões e quais são as guias práticas, que área se mais publica, músculo esquelético, seguido de cardiotorácico, de neuro, etc. Em termos de número de artículos e a pontuação Pedro, a escala Pedro que eu les comentei, então eles têm esse tipo de informação para que vocês conozcam. E acá abaixo eles comentam os países que mais usam a Pedro, por isso eu les comentei que eu estou vendo que não é muito usada, não? Em Brasil a usamos muito, depois Estados Unidos, blá blá blá, e o próprio país onde este está usa menos, por exemplo, que Brasil. Pero isso, queridos e queridas, é porque somos grandes, não sei, só pode ser isso. Há tantos fisioterapeutas em Brasil que deve ser por isso. Bueno, isso já les mostrei. Tem a escala Pedro. Não vou falar de la escala Pedro porque não é o objetivo da classe, é só porque eu les contei que esta é uma particularidade da base. Então, existe a escala Pedro e acá explica como se evaluam os ensaios clínicos.
É muito interessante porque eles evaluam se houve cegamento, se houve randomização, se houve como foi a comparação. Há muitos itens que eles evaluam. Pero vamos a venir outra vez acá em nosso objetivo, que é conhecer a búsqueda em Pedro, ¿sí? E aí, quando hablamos de búsqueda em Pedro, há 3 opções. Vamos ver. Bueno, vamos aqui. Pedro. Há 3 opções de búsqueda. Podemos explorar a base em espanhol, pero sí o sí a búsqueda é em inglês. Então, o que vamos fazer? Há 3 opções de búsqueda: avançada, simple e uma búsqueda chamada para consumidores. A título de informação, não la vamos fazer, só les vou mostrar. Essa búsqueda foi criada para pessoas que não são da área da saúde. Miren ustedes, que interessante. Então, seu paciente, querido colega, pode vir acá e pode chusmear se lo que está haciendo vos con él es la evidencia. Entonces, la persona, por ejemplo, con la partita del cuerpo, puede clicar acá, cotovelo, por ejemplo, cotovelo es en portugués, ¿cómo se llama? Codo, pode clicar acá, e ella pode estar, por exemplo, com algum conjunto de problemas ou sintomas. Vamos poner dor. Então, a pessoa tem que poner lo que tem, la parte del cuerpo, y ella puede poner el tratamiento que le están aplicando. Y yo quiero ser rápida, voy a poner, puede ser ejercicio, puede ser electrodos, puede ser calor, frío. Bueno, ella puso entonces que es la parte del cuerpo, ella tiene dolor y creo que hablé mal, es dolor. Antes yo había hablado dor, ¿no? Y lo que están haciendo, e pode vir acá e investigar e buscar. Aqui tem 2 opções para mostrar todos os registros, todos os resultados, ou solamente os resultados que estão escritos de uma maneira mais sencilla, es decir, não usam tanto vocabulário médico, tanto vocabulário de área da saúde. Vou deixar que não tem, que solamente me vão apresentar aqueles que têm também palavras menos técnicas. Buscamos. Mira a quantidade de material que a pessoa pode vir a buscar, por supuesto, tem que falar inglês, pero não podemos ter pacientes, clientes que falam inglês. Pode passar em nossa vida, claro que sim. E eles podem vir aqui e ver o material, e ver e ler o que há de evidência em relação ao problema que ele tem. Muito melhor que ir buscar em Facebook, muito melhor que ir buscar em Google, não lhes parece? Pero há uma tendência internacional de buscar em Dr. Google. Pero todo bien. Entonces, estamos em Pedro. Les mostrei a búsqueda de pessoas que não são profissionais de saúde e agora les vou mostrar a búsqueda simple. Quando vamos fazer a búsqueda simple, um pouquinho. Aqui está a búsqueda simple, muito simple, não? Vamos a poner acá uma palavra. E eu vou a poner, porque já sabemos que sou uma pessoa muito criativa, vou a poner Parkinson. O tema é que vou aproveitar e vou usar outra coisa que vimos na classe passada. Na classe passada, eu lhes apresentei conjunto de tips de comillas, de asterisco, de parênteses, não? Então, vamos fazer um exemplo acá, para que podamos truncar a palavra. Esta é a expressão, truncar a palavra. Então, tal qual em PubMed, quando hicimos a búsqueda há um rato, a ocorrência da palavra pode diferir, podem ter várias formas de explicar a palavra. Por exemplo, Parkinson pode ter Parkinson disease, pode ter Parkinson com a cosita e el S, el apóstrofe e la S. Então, quando ponemos el asterisco, eu estou usando uma estratégia pedindo ao sistema que me traga todo o que há relacionado a Parkinson. Então, neste exemplo acá que pusimos Parkinson e pusimos lá o asterisco, vai vir Parkinson com o apóstrofe e a S, e vai vir alguma ocorrência de Parkinsonismo, por exemplo. Search. 663 registros. Sim, les vou mostrar aquela página de maneira general.
Yo estoy haciendo una búsqueda simple en Pedro. Bueno, acá. Vienen los resultados. ¿Qué presentan primeramente? Presentan las guías de prácticas clínicas. Entonces, Pedro trae por más reciente, pero además de más reciente, sí o sí traen este orden. Primero las guías de prácticas clínicas, después las revisiones sistemáticas y después los ensayos clínicos. Entonces podemos ver acá varias guías de prácticas clínicas, después las revisiones sistemáticas, ¿sí? Y ahí yo voy a saltar para el 3 por las dudas. Todavía revisión sistemática sobre Parkinson, sí, todavía. Vamos a poner el 7 acá por las dudas. Aún tiene revisiones sistemáticas, yes. Y ahí arrancamos con los ensayos clínicos. Yo les dije que la escala Pedro era de 0 a 10. Y acá ellos van poniendo entonces de lo mejor score para lo más bajo score, ¿sí? Van bajando el score acá. Eso queda mejor para explicar en un ratito. Bueno, entonces, acá tenemos el título de trabajo, qué tipo de trabajo es, y en caso de los ensayos clínicos, tiene el score. Pero muchos resultados, vamos a cruzar las palabras acá. En la búsqueda simple, miren aquí con el cursor, voy a continuar la búsqueda simple. Continuar, no voy a hacer una nueva, porque yo quiero que mantenga la palabra anterior, ¿sí? Espacio, y voy a poner, ¿qué yo voy a poner? No quiero poner ejercicio otra vez. Voy a poner, voy a poner fall, y ya voy a aprovechar otra vez, y voy a poner, fall, la verdad, y voy a poner el asterisco otra vez. Entonces estoy truncando, porque estoy poniendo los asteriscos, y estoy cruzando. Y acá en Pedro no voy a poner los booleanos. El sistema ya lo entiende. De hecho, cuando ponemos una palabra al lado de la otra, el sistema ya va entendiendo. Pero acá, les repito, no ponemos and or not. Ponemos la palabra al lado de la otra. Entonces, ahora, como ustedes pueden ver, yo quiero buscar caídas en personas con Parkinson, ¿sí? Tenía 600 y pico. Ahora yo tengo 139. Mejoró. Igualmente, vamos a elegir lo que vamos a leer, pero voy adelantando acá la búsqueda, ¿sí? Entonces, otra vez, acá interesante, no sé si se dan cuenta. Teníamos 600 y pico y arrancaba sí o sí con guías de práctica clínica. Cuando yo relaciono las palabras, entonces ya no tiene más una guía de práctica clínica sobre caídas en personas con Parkinson, exactamente sobre eso no tiene, pero sí tiene revisiones sistemáticas. E aí, por exemplo, acá, vamos ver, fisioterapia para enfermidade de Parkinson, uma comparação de técnicas. Miren isso, uma revisão sistemática com resumen para pessoas que não são da área da saúde. Cochrane, uma revisão Cochrane, por supuesto. Então, mira, leí o título, me gostou. O que eu hago? Seleciono. Seleciono. Quando eu seleciono, aparece que está selecionado. Me gostou o segundo também, me gostou o terceiro, me gostou o quarto. Então, se eu venho acá e vou a mirar melhor mi selección, os 4 que eu selecionei. E aí sim, van a venir os autores, o título, onde está, se trata de uma revisão de la Cochrane, el resumen, y acá en este caso no me da el artículo completo, pero sí me da el link donde voy a encontrar el artículo completo. Por ejemplo, acá, en la PubMed, en el DOI, ¿se acuerdan del DOI? La sigla, que es como si fuera el DNI electrónico del artículo, objeto de identificación digital del artículo. Algunos llaman DOI, otros llaman DOI, y hay algunos que llaman DOI, la letra en inglés. Bueno, y acá ustedes pueden encontrar. No me gustó leí el resumen, no me gustó. Yo puedo remover. Voy a elegir los otros 3. Bueno, estos me gustaron. Y también los puedo mandar por mail. Pongo el mail acá y envío el resultado para acá. ¿Sí? Entonces, recién hicimos
una estrategia simple de búsqueda en Pedro. ¿Sí? No sé si estoy hablando muy rápido, pero ya tenemos mucho tiempo de video y todavía falta una cosa. Entonces, muy bien, vamos a seguir aquí. Bueno, hicimos la búsqueda simple. Ahora vamos a hacer una nueva búsqueda, pero avanzada. Bueno, y acá también la avanzada es un poquito distinta, pero es muy fácil, muy fácil. Ustedes van a poner acá el asunto, la palabra que quieren encontrar en el resumen y el título. Y miren ustedes que profe muy creativa. Parkinson. Y acá en las otras cajitas yo voy a ver lo que quiero yo en relación a este tema. Quando vamos a hacer a búsqueda avançada, aunque sea em PubMed, 2 palavras. Empezamos com 2 palavras. Clave, por supuesto, ¿no? Si una de ellas ya es composta por 2, no hay problema, pero 2 palavras. Hasta 3. No tiene mucho sentido 4. Empieza a complicar un poco, mas es mejor repetir la búsqueda. Entonces, Parkinson. Quero ver terapia em Parkinson. Eu poderia ver acupuntura, educação, outra vez técnicas de eletroterapia. Poderia ver terapia respiratória. Problema. O que está passando? Bueno, se eu puse terapia respiratória, vamos ser um pouquinho coerentes. Então, se eu vou poner reduzida tolerância ao exercício. Então, se eu puse Parkinson, e estou cruzando, estou fazendo uma búsqueda avançada com as próprias opções da base de dados. Eu posso poner a fecha, mas vou deixar aí 3 opções. Acá já está end. E vou poner para buscar. Miren ustedes, 4 resultados, sendo que uma guia de prática clínica canadense, uma guia de prática clínica europeia e depois 2 ensaios clínicos com Score Pedro a cada lado. Score Pedro solo para ensaios clínicos, não para revisões sistemáticas, tampouco para guias de práticas clínicas. Então, recién hicimos uma búsqueda avançada em Pedro. Vocês dão conta como é sencillo? Vou volver acá, não, vou continuar uma búsqueda avançada, perdão, me perdi. Como hacemos? Ponemos uma palavra que eu quero acá, câncer, e vou elegir acá o que vou fazer. Então, na parte do corpo, câncer, em cabeça ou cuello, membros superiores, como chama? Pecho, tórax, não sei, pecho, chest. O problema que estou tendo, também alguma capacidade de exercício reduzida, vamos ser coerentes em nossa búsqueda, não? Reduzido trabalho, trabalho reduzido, perdão, déjame ler acá melhor, tolerância reduzida ao trabalho. E vou fazer a búsqueda. Muito bem. E temos acá 82 resultados, um pouco mais de publicações neste exemplo que no exemplo anterior. Vamos a ver, me gostou este acá, guia de prática clínica, uma revisão sistemática, vou clicar acá. Vem o título, autores, onde está publicado e outra vez os links que les comenté, onde pode encontrar o artículo. O DOI, o DOI, PubMed e o próprio editorial onde está publicado isso, es decir, na revista onde está publicado esse material. Está bem? De Pedro, basicamente, era isso o que queria dizer-lhes, a ver se me olvidei alguma coisa, porque eu sempre escrevo o que les vou dizer para não olvidar-me. Bueno, então Pedro é uma base de dados exclusiva de fisioterapia, de kinesiologia, com muito material sobre intervenção em kinesiologia. Pensem sobre isso. Aunque não queramos ser investigadores, queremos ser buenos kinesiólogos e aí podemos ter material de qualidade para subsidiar nossa prática clínica. Sim? Estou terminando o primeiro vídeo, vou cortar, decidi. E, por fim, me gostaria de dizer que a vezes não encontramos os artículos disponíveis. Vocês já estão em final da carreira, es decir, quase terminando, já passaram mais da metade da carreira, muitos de vocês, e sabem que existe uma página web que nos permite conseguir esses artículos.
por seguridad minha, inclusive porque isso está sendo gravado e este vídeo é só para vocês, pero igual por um tema ético, não vou mostrar esta página acá. Eu sei que vocês sabem e les ajudo se necessita, porque les ajudo. É muito importante que tenhamos acesso à informação. Esta página frequentemente cambia de onde está localizada, o país onde está localizada a página, e les vou deletrear, SciHub. Conhecem? Provavelmente sim. SCI-HUB, B de bonita. Esta página les ajuda a encontrar artículos quando vocês não encontram por acá, ou melhor, quando vocês encontram por acá, pelas bases que hemos visto, pero não estão abertas de livre acesso, sim? Então, eu termino um pouquinho acá, já volvemos e vamos a trabalhar e vamos a ver e estudar sobre introdução, o apartado introdução.